Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar o nosso estudo da noite, onde nós vamos falar sobre a parábola do semeador, vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que nos amparem, que nos inspirem, para que possamos compreender verdadeiramente o conceito do que essa parábola vem trazer aos nossos corações. A parábola do semeador é uma parábola linda. Ela foi citada por três livros que se encontram no Evangelho, no Novo Testamento. A gente vai encontrar essa parábola em Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23, em Marcos, no capítulo 4, versículo de 10 a 20, e em Lucas, no capítulo 8, versículos 9 a 15. E aí a gente percebe que é uma parábola que teve bastante impacto para todos os discípulos, né? E para aqueles que estavam ali convivendo com Jesus. A passagem de Jesus aqui na nossa terra, ela foi muito profícua. Tudo que Jesus dizia, tudo que ele fazia, tinha muito objetivo, né? E o principal objetivo de Jesus, na verdade, era redirecionar os nossos corações. Era redirecionar os nossos corações sofredores, oferecendo a todos nós, né, diretrizes mais sólidas, né, mais gratificantes na condução da nossa própria existência. Quando Jesus veio à Terra, talvez ainda hoje, né, ele se apercebe de nós, pessoas ainda perdidas na condução da própria existência. Então, por isso, Jesus veio até nós, para nos ensinar, para nos redirecionar. E se a gente pega os ensinamentos da parábola do semeador, a gente percebe que lá vamos falar de vivências muito profundas, né? Quando a parábola do semeador se apresenta para nós, ela vem trazer vários ensinamentos, né? Tanto que ela ficou conhecida como a parábola das parábolas. Jesus falava em parábolas para que tudo o que ele estava ensinando não se perdesse. No início de suas pregações, Jesus falava diretamente, a exemplo do Sermão da Montanha, a exemplo de algumas passagens onde ele cita que vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Ele estava falando diretamente aos nossos corações. Mas chegou uma hora que ele percebeu que esse tipo de fala poderia se perder, então ele começou a dizer em parábolas. Ele pegava situações daquele cotidiano, daquele dia a dia, para poder exemplificar aquelas pessoas, aquilo que ele gostaria de ensinar e dizer, né? A parábola do semeador, como eu disse, são uma das poucas parábolas que Jesus explicou aos seus discípulos. Essa parábola, assim como a parábola do joio e do trigo, assim como a parábola dos talentos, é o ápice do livre-arbítrio humano. Jesus mostra pra gente nessas parábolas o quanto nós temos a capacidade de escolher o caminho que iremos trilhar. E aí cabe a nós, né, conviver com esse livre-arbítrio. Tem um filósofo que gosta de falar que o homem ele está condenado ao livre-arbítrio, porque na verdade é isso mesmo. Estamos com o nosso livre-arbítrio nas mãos. E como fazer para conduzi-lo? Né? Como fazer para realizar as melhores escolhas? Então é para isso que Jesus veio e foi por esse motivo que ele esteve aqui conosco. E finalizado, né, esse início, aonde a gente coloca a importância da parábola do semeador, é importante perceber que à medida que a humanidade evolui, à medida que o homem evolui, a gente vai compreendendo melhor o ensinamento do Cristo, né? Antes de entrar na parábola, eu quero citar um comentário de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 6, onde ele coloca que a parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho aqui na Terra. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ela de letra morta e que como semente caída em pedregulhos não dá frutos, né? A parábola do semeador, ela vem dizer pra gente
trazendo, né, elementos da agricultura. Jesus traz para nós elementos da agricultura para tentar alcançar a nossa realidade. Todos nós, quando estamos, né, falando de plantio, colheita, terra, solo, semente, esses símbolos, né, que a parábola do semeador traz para nós, ele vai dentro do nosso coração, fazendo com que nós consigamos compreender a amplitude do que o Cristo veio nos dizer. E sem mais delongas, vamos entrar então dentro da parábola. Eu peguei o texto que está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 23. E o livro que eu utilizei foi o Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, que acredito que todos nós, né, já o conhecemos. E começa então a parábola da seguinte forma: no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, e dava frutos, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E aí se encerra no versículo 9. A partir daí, Jesus vai começar a explicar a parábola aos discípulos. Eu vou pedir licença para que a gente comece a explicar as parábolas por nós mesmos. É uma parábola que tem muito conteúdo simbólico, desde seu início, né? Se a gente começar a pegar aqui, ó, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. Desde o início, ela é uma parábola com muito conteúdo simbólico. Mas nós vamos começar a estudar essa parábola a partir dos solos, que é o que nós vamos estudar hoje. Caibar Schutel disse pra gente que a parábola do semeador é a parábola das parábolas porque sintetiza caracteres de toda a alma humana, ao mesmo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Então nós vamos falar do solo, nós vamos falar da semente e nós vamos falar do semeador. É uma parábola que vem falar pra gente do nosso processo evolutivo e como fazer para alcançar o reino do céu, esse reino que Jesus veio nos apresentar, esse reino que Jesus falava o tempo todo. Né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, o meu reino não é deste mundo. Aqui onde há dor e sofrimento, lá não, né? Então, essa parábola ela vem falar pra gente do nosso processo evolutivo, de como alcançar o reino dos céus. E aí ela começa assim: eis que o semeador saiu a semear. Já traz pra gente esse magnetismo do Cristo, né? Ele sai a semear. É alguém com bastante boa vontade, né? E ali, ele vai semeando a todos os corações, independente da capacidade que cada um tem de compreender. Obrigada. Independente da capacidade que cada um tem de querer absorver o Evangelho, é o que o Cristo faz. Ele vai semeando. E o semeador, gente, não é só não é somente o Cristo, mas todos aqueles que divulgam a palavra. É todo aquele que recebe a palavra, interpreta e distribui. O semeador principal é o Cristo, mas tem muitos seguidores dele que têm semeado a palavra, que têm falado sobre a palavra, né? E têm interpretado. E aí, quando a gente fala do semeador, o principal, o maior é o Cristo. E quando a gente fala da palavra,
fica para nós, aqueles que divulgam o Evangelho, a importância de falar a palavra do Cristo, não só através da fala, mas também através das nossas ações. Porque esse magnetismo que o Cristo tem de nos convidar está muito relacionado ao seu coração, né? Ao seu comportamento de amor, ao seu comportamento de compaixão. E aí é interessante perceber que Jesus, em muitas passagens, ele sempre falava de semente, né? Raramente ele falava do fruto. Isso é muito importante porque a semente, ela traz em si muitas potencialidades, muitas mesmo. E aí cabe a nós, né? Plantá-la em um terreno mais fértil, em um terreno que tenha capacidade de absorver essa semente para onde ela possa crescer, né? Florescer e dar frutos. Vamos falar um pouco sobre o solo, sobre a terra. Esse solo, essa terra simbolizam o coração humano, aonde a semente deve ser acolhida. Nesse sentido, o solo representa os níveis do nosso processo evolutivo. Lá nessa parábola foram apresentados a nós 4 modelos, né? 4 tipos de solo. E aí a gente pode perceber também que está relacionado com o nosso processo evolutivo, de tal forma que Kai Barchuta fala pra gente que o solo representa o estado intelectual e moral de cada um. Então, onde nós temos lá a beira do caminho, o pedregal, o espinhal e a terra boa. Estado moral e intelectual de cada um. Vamos entrar na beira do caminho? Mateus 13:4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E então, e à beira do caminho? Esse tipo de solo representa aquelas pessoas, né? Simbolizam aquelas pessoas que ainda permanecem à margem das orientações espirituais, que passam pela sua existência sem focar nas questões espirituais. São indivíduos que estão totalmente atolados na matéria, que não tem condição de interpretar o texto, não tem condição de interpretar a Boa Nova, não tem condição de interpretar o Evangelho, não tem condição de interpretar questões espirituais. É um terreno quase que impermeável. Percebam que à beira do caminho, vamos fazer um exercício de imaginação, né? Quando a gente fala à beira do caminho, vamos lembrar daqueles terrenos onde a gente geralmente tem aqueles caminhozinhos, né? De um lado para o outro, quando tem matinho, aí a gente vai passando assim até formar aquele caminhozinho, aquela terra batida, que a graminha já nem tem mais. A graminha já morreu, ali já não tem mais como plantar, não é assim? Essa é a beira do caminho. A gente pode deixar cair ali várias sementes. Elas não vão florescer, elas não vão impermear o solo, porque o solo já está muito batido. E é interessante que, simbolicamente, a semente cai à beira do caminho, nesse solo impermeável, e vem as aves e comem. As aves, simbolicamente, tá? Pelo amor de Deus, simbolicamente representam o mal. Em um texto fala, em um dos textos, né? Tem Mateus, tem Marcos e tem Lucas. Um dos textos fala diabo, né? Satanás, e o outro fala mal. E o texto de Mateus fala as aves. Então ela representa o mal, que vem e retira, né? O indivíduo então nem cogita receber essa palavra, porque ele acredita que é uma bobagem, é um devaneio de quem tá pregando, né? De quem tá vivendo essas questões espirituais. Acredita que é um devaneio daqueles que acreditam que as questões espirituais têm valor acima das questões materiais. Aqui nesse solo tá os corações dos indiferentes, aonde o Evangelho chega. Eles até ouvem a lição, mas o seu coração não é atraído. O coração não sente atração. Seja por comodismo, porque
realmente não é fácil aderir, né, a essa nova proposta que o Evangelho traz para nós, que é a da reforma moral. Então, acha mais fácil abandonar, acha mais fácil não focar no que o Evangelho traz pra gente, acha mais fácil não se ater a essas questões. As sementes que caíram ao pé do caminho não chegam a germinar. As pessoas que são representadas por esse terreno são totalmente refratárias ao Evangelho. São as materialistas de todos os tempos. É forte, né, falar que são os materialistas. Quando a gente fala de um terreno refratário, é um terreno que não está apto, né, para receber a mensagem. E a outra parte, que cai em pedregal, aonde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. A semente que cai na pedra, em meio à pedra, né, ela logo cresce. É como aquele capinzinho que nasce no cantinho lá do nosso terreiro, né, no nosso quintalzinho ali. De vez em quando nascem umas plantinhas ali. Ela encontra uma terrinha úmida, né, e ela rapidinho cresce. Mas ela não tem uma terra profunda. E logo ela se esvai. Tanto que em Mateus 5:6, 13, né, 5:6 fala que cai no pedregal, nasce, né, nasce rapidinho, porque não tem uma terra profunda, então não precisa de tempo para germinar, né, rapidinho ele já nasce, mas vem o sol, queima, né, porque não tem raiz. Essas pedras, simbolicamente, elas podem representar as nossas formações mentais cristalizadas. Somos espíritos imperfeitos, né? E essas pedras, elas podem simbolizar aqueles sentimentos que estão dentro de nós que precisam ser removidos, desfeitos. E aí, a palavra, né? O Evangelho vem até o nosso coração, a esse coração que é o terreno de pedra, para transformar realmente. Mas como não tem raiz, né? Ele não consegue permanecer, ele não consegue ficar por muito tempo, porque as pedras são os nossos reflexos dominantes. As pedras, elas expressam, né, os nossos interesses passageiros, superficiais, e que não querem ceder espaço a conhecimentos mais profundos. Toda a nossa disposição de melhoria, toda a disposição de melhoria do espírito, ele está relacionado à boa vontade. Só que as pedras dos nossos condicionamentos impedem essa semente de germinar. Impedem essa semente de alcançar local mais profundo em nós. Porque está muito enraizado, né? As pedras estão aqui muito cristalizadas. E é por isso que é importante a gente construir uma boa base de conhecimento moral, conhecimento filosófico, conhecimento doutrinário, para que possamos alimentar a nossa sincera vontade de melhorar. Hermance Dufault, no seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela até destaca para nós que nós queremos evoluir, já sabemos que temos que diminuir esse homem velho em nós, educar esse homem velho em nós. Mas nós não colocamos esse homem velho para ser educado. Nós temos numa semana 168 horas e a gente quer disponibilizar 1 hora de estudo por semana, 2 horas no máximo. E 168 horas para 2 horas no máximo de estudo não é o suficiente para poder introjetar no nosso coração a semente do Evangelho. Porque à medida que a gente vai obtendo conhecimento, as nossas escolhas vão ficando mais assertivas. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, que quanto mais a gente se alimentar de conteúdo e conhecimento, melhores serão os efeitos das nossas escolhas. Então, o terreno pedregoso é um terreno raso, é um solo raso, onde a semente cai,
ela brota instantaneamente. Vamos pensar sempre naquele capinzinho, né, que nasce ali na beirinha ali do nosso meio-fio, né, geralmente tem assim. Mas não tem raiz, então o sol vem e queima. E são indivíduos que já caminharam um pouco. Ele representa esses indivíduos que já caminharam um pouco, recebem a palavra, né, recebem a boa nova com alegria. São pessoas que frequentam as casas religiosas, mas não tem raiz, não tem profundidade. E aí, diante das provas, as pessoas se escandalizam, se afastam. E podemos dizer que é onde talvez esteja situada a maioria de nós. Se a gente pegar aqui, dentro da própria casa espírita, que é onde a gente milita, a maioria das pessoas absorvem, abraçam alguma causa, mas à medida que vai passando o tempo, elas vão abandonando, né? Porque se importam com o comportamento das pessoas, porque elas se apegam ao calor, se apegam ao frio, porque tá chovendo, porque eu tô cansado, entende? Não tem profundidade, não consegue entender que aquilo que estamos realizando, seja tarefa, seja indo para o estudo, é para nós mesmos. E aí essas pessoas representadas pelo solo pedregoso, elas são atraídas pela beleza da mensagem, porque a mensagem do Cristo, ela é linda. Ela aconchega o nosso coração, ela nos acolhe, né? Mas no dia a dia a gente não tem condições de aplicar. Nós nos incomodamos, a gente vai à casa espírita, recebe essa palavra, né? E sai de lá e fala, não, a partir de agora eu vou ser melhor. A partir de agora eu vou tomar decisões melhores, né, mais assertivas. Mas ao sair da casa espírita, já implica com o irmão que está fechando seu carro lá no estacionamento, já se incomoda, né, que está chovendo, que está fazendo frio. Esses aqui são as pessoas que reclamam de tudo. Podemos dizer que são aqueles que criticam, que são aqueles que se vitimizam, né? Eu não vou porque eu tô cansado. Nossa, não sabe o que eu tô enfrentando. E aí a gente vai chamar esse grupo aqui da semente que caiu no pedregal como aqueles que são fogo de palha. Pega, né, alastra, mas rapidinho apaga, porque não tem raiz, né? Se você colocar fogo na palha, vai dar aquele fogão e apaga. Então essas são as pessoas. Esse é o solo que cai, esse é o solo representado pelo pedregal. É o solo daquelas pessoas que se afinizam com a proposta evangélica, mas ainda não tem raiz, não tem profundidade para poder viver, não consegue ainda sustentar isto. Então o primeiro solo é o solo que representa as pessoas que estão ainda à margem, aqueles corações que não se interessam pelas questões espirituais, aqueles corações que estão mais atolados no materialismo, que estão aqui na terra ainda em busca dos prazeres efêmeros, daquilo que é de passagem. E o segundo solo, que é o pedregal, são aquelas pessoas que se afinizam com o conteúdo evangélico, gostam, se dispõem a viver, mas ainda não tem condições porque não tem raiz, o solo ainda não está trabalhado. E o terceiro solo? E aí continua a passar a parábola. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E os espinhos indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas. E aí nesse aqui é importante destacar o espinho, porque o espinho em uma produção, eu não sou da área de agronomia, né? Não entendo muito de agricultura, mas o espinho ele pode matar aquela plantação, né? Pode colocar em risco a semeadura que está sendo realizada ali. Isso quer dizer o quê? Agora simbolicamente aqui na nossa parábola, né? Esses espinhos sufocam os nossos valores, os nossos projetos, as nossas boas intenções. São aqueles corações, esse solo aqui de espinhos, eles são aqueles corações que ouvem a palavra,
e a comparam com as coisas, e comparam entre coisas materiais e espirituais, e optam pelas materiais. Por ser um caminho mais cômodo, talvez. São almas que estão desenvolvendo a questão material, mas se acomodam, porque, querendo ou não, a matéria proporciona muito mais facilidade. Então vamos pensar assim, é um solo que já tem profundidade. É um terreno onde os indivíduos estão ligados à matéria, mas acham bom o ensinamento do Evangelho. Querem vivenciá-los. São pessoas que querem vivenciar o Evangelho, mas estão preocupados com as coisas do mundo. Coisas como a ambição, o status, a posse, o prestígio, capacidade de conhecimento intelectual, né? Esses são os espinhos que abafam esse solo, essa semente, né, de crescer. São pessoas que já se afinizam com o Evangelho. São pessoas que já têm capacidade intelectual de compreender a mensagem, mas por estarem preocupadas com essas questões relacionadas, né, ao bem-estar, relacionadas a questões, né, de fisiologia, de viver melhor, elas abafam esse chamado do coração, né? Essas pessoas, a gente ouve muito delas assim: eu não tenho tempo agora. Quando eu aposentar, eu vou fazer essa tarefa. Eu não tenho tempo agora, você não sabe da minha vida. Eu trabalho, eu estudo, eu estou no mestrado, eu estou no doutorado, eu estou na pós-graduação, eu estou fazendo inglês, eu estou fazendo espanhol. Então, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou me dedicar. E aí são espíritos, né? São corações que dão mais importância aos recursos materiais, né? Na verdade, os recursos materiais são mais legítimos do que o objetivo em si. Essas pessoas, elas já têm dentro do coração alguns conceitos, mas eles trabalham esses valores para ter ganhos materiais, né? É importante destacar que nós estamos no mundo material e nós temos sim que buscar qualidade de vida, bem-estar fisiológico, né? Temos que ter uma casa boa, um carro bom, mas é importante que isso não seja o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência, já nos dizia Joana de Ângeles, é a autoconquista. É encontrar o Cristo que está dentro de nós. É vencer o homem velho. Porque se a gente trabalha, né, só buscando valores, questões materiais, chega uma hora que abre um vazio dentro de nós. Um vazio existencial, né? E aí é onde a gente começa a pensar: o que eu levo dessa existência, gente? Essa experiência é tão transitória, o que eu tô levando? Tudo que eu construí, nada disso tem valor para mim agora. É o que acontece com esses espíritos, né? São pessoas que se dedicam às causas materiais, já têm uma afinidade com questões espirituais, mas se dedicam às questões materiais. E aí são aqueles que trabalham demais e deixam os filhos, são aqueles que, querendo dar o bem-estar material para o filho, trabalham muito, sem se preocupar com as questões emocionais, psicológicas daqueles que estão à sua volta. E aí, ao final da vida, se vê sozinho e abre aquele vazio existencial, né? E a gente começa a perceber que a doutrina espírita vem dizer pra gente que nada daqui a gente leva, né? Nem o nosso corpo. Então, é importante qualidade de vida? Claro. Aqui nós não estamos fazendo voto de pobreza, não é isso. É só colocar o coração onde ele precisa colocar. Saber que tudo que a gente se relaciona é o meio e não o fim. Então, diante de tudo que a vida nos apresenta, é tudo um meio. O fim é a nossa evolução espiritual, a educação do nosso homem velho. E por fim, a gente caminha para a terra boa. E assim conta Jesus. E a outra semente caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça.
E ali encerra a parábola no Mateus capítulo 13, versículos 8 e 9. E essa terra boa, dá 100, dá 60 e dá 30? Então tem uma diferença aqui, né? E aí as pessoas simbolizadas pela terra boa são aquelas pessoas que já estão assimilando a boa nova. Para essas pessoas já faz sentido estar aqui para uma evolução espiritual, estar aqui porque estou me direcionando até Deus. E aí a gente percebe o seguinte, que esses 4 tipos, eles simbolizam os tipos de espíritos que estão aqui na Terra, né? Os 4 tipos que simbolizam a mentalidade espiritual. Então, se a gente pega aqui, ó, dá 60, dá 30 e dá 100 por 1. São 3 tipos, né? Então, a gente pode pensar aqui, ó, mesmo que o solo sendo fértil, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Tanto que uns produzem mais, outros produzem menos. E quando a gente fala de produzir, a gente está falando daqueles que compreendem, que têm compaixão, que já conseguem olhar para o outro, se colocar no lugar dele, que as suas ações, né, já estão relacionadas ao bem-estar da coletividade. Então, o terreno bom cabe também uma interpretação. 30 se identificam com o Evangelho, aqueles que dão 30 por 1, se identificam com o Evangelho, já buscam o Cristo interno, mas ainda estão lutando muito com os vícios do homem velho. E quando a gente fala vício, aqui não estamos nos referindo a vícios materiais de forma alguma. São os vícios morais, né? Que ainda julgam, que ainda criticam, que ainda falam mal, que ainda buscam, em muitas situações, o próprio bem-estar, né? São aqueles que já praticam o bem, mas aonde o mal ainda permanece. Mas é assim mesmo, é na prática do bem que a gente vai melhorando. Então, esse 30 por 1 são aquelas pessoas que já estão buscando, que já estão tentando educar o homem velho. Então, já estão a caminho. Aqueles que dão 60 por 1 já conseguiram uma conexão mais forte com a divindade, uma conexão mais forte com o Evangelho. Mas ainda tem alguns lampejos de fraqueza. Então, um exemplo para a gente exemplificar aqui, a gente pode colocar Chico Xavier, Gandhi, né? Quando a gente fala de Chico, e fica legal para ilustrar porque já está conectado com a espiritualidade, já entende sobre o processo de reencarnação, já se vê como um espírito em processo evolutivo, mas que ainda tem lampejos de medo, de angústia, né? E aí a gente que já assistiu o filme de Chico Xavier, ele tem medo até de morrer, né? Em algumas situações, lembra daquela passagem lá do avião, onde Emmanuel fala pra ele que ele tá naquele escândalo, e Emmanuel fala com ele, olha, já que é pra morrer, morre pelo menos com educação. Então, assim, são os espíritos que já estão trabalhando na falange do Cristo, mas que ainda tem lampejos de medo, angústia, tristeza, né? Ainda passam pelas provas das doenças, tem ainda algumas dificuldades com algumas pessoas. Então, a gente pode colocar o Chico, a gente pode colocar Gandhi, a gente pode colocar Madre Teresa, a gente pode colocar Paulo de Tarso. E aí a gente lembra que Paulo coloca assim, né? Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Mas não é o Cristo Jesus, é o Cristo interno. As minhas ações já estão se assemelhando com as dele, né? E aí tem o 100 por 1, que são os considerados espíritos cristificados. Jesus, né? E todos aqueles da sua falange. E é importante a gente perceber que a semente, que é o Evangelho de Jesus, ele é entendido como um roteiro de vida, né? Mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância, ele está aqui para qualquer um de nós. E aí, se a gente pegar exemplo da agricultura, a gente não vai permanecer com esse solo para sempre, né? A terra pisada, que é a beira do caminho, ela não vai ser uma terra pisada para sempre. Porque, a exemplo, né, daquele caminhozinho ali que a gente falou, pode ser que alguém queira recapear aquele lugar. E aí a gente vai utilizar, aquele que vai recapear aquele caminhozinho, ele vai utilizar do arado, não é assim mesmo? Ele vai utilizar da lâmina do arado para cortar a terra,
para que ela possa novamente se afofar. Então, a terra pisada que está à beira do caminho vai ficar assim para sempre? Não. Não, porque um dia todos nós seremos bons. Então vai vir a dor. A lâmina do arado é a lâmina da dor que vai afofar o nosso coração. E a terra que é pedregosa, ela vai ficar assim para sempre? Não. Não, porque um dia vai vir um trator, vai vir uma enxada e vai quebrar essa rocha e vai reformular esse espaço e vai fazer de lá uma terra boa. Só que aí vai ter que ter a dor, né? Vai ter que ter o sofrimento. E a terra que está cheia de espinho, ela vai ficar cheia de espinho para sempre? Também não vai, né? Porque vai vir a foice para cortar esses espinhos. Pensem no arado, né? Vai vir a foice para cortar. Então, gente, o roteiro do Evangelho é um roteiro reto. Já nascemos com esse GPS dentro de nós. Mas como estamos condenados ao livre-arbítrio, né? Como o nosso livre-arbítrio ele é cheio de criatividade, Deus, por sua infinita misericórdia, coloca no nosso caminho a dor, o sofrimento, a doença, o desencarne de algum ente querido. Se olharmos para nós, né? O que nos trouxe até a doutrina espírita? Poucos são aqueles favorecidos que já nasceram no lar espírita e assim cresceram. Mas a maioria de nós, a meu exemplo, estamos na casa espírita pela dor. Graças a Deus, bendita dor, né? Ninguém vai ficar estéril para sempre, por toda a eternidade. Nós somos criados simples e ignorantes, mas somos todos perfectíveis. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele fala assim, ó: a gazela desperta ao canto de um roxinol, mas a montanha só é acordada ao poder da dinamite. Essa montanha que é o nosso coração, né? Esse terreno pedregoso, ele só é acordado ao poder da dinamite. Então aqueles corações que já estão afinizados com Cristo, que é a gazela, né? Já despertaram. E aí consegue ver, consegue ouvir. Jesus disse, né? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Já consegue ver que o reino de Deus está dentro de nós. Mas aqueles que ainda não conseguem, que são as montanhas, né? Vai vir a dinamite para poder acordar. Tem um ditado grego que fala, um provérbio grego, né? Que fala que o ser humano é igual tapete. De vez em quando tem que ser sacudido. E esse sacudido é realmente a dor e o sofrimento, né? Aquelas pessoas que chegam até nós para lapidar o nosso coração. E não adianta soberba, não adianta rebeldia, porque nós todos iremos nos curvar diante do reino de Deus, né? Precisa ser nessa encarnação? Não. Vai ser na próxima? Vai ser daqui a 30, 40 encarnações? Aí é com a gente, né? Mas fato é que Deus, para chegar até o nosso coração, Ele vai usar de pontos bem nevrálgicos, de situações bem para incomodar mesmo, né? E aí pode ser que aqueles corações muito inflexíveis sejam quebrados com a presença de um filho, aqueles corações inflexíveis, aqueles corações endurecidos sejam quebrados com a chegada de um neto, possam ser quebrados com uma doença na família, porque nós todos vamos aprender a trabalhar a compaixão e a caridade e o respeito dentro de nós. O Cristo utiliza, né, esse recurso da semente. Ele nunca vai entregar pra gente uma planta pronta, porque a semente ela tem um potencial enorme. Ela só precisa encontrar um solo fértil, né? E para preparar o solo, que é a parte mais legal, é através da caridade, gente. Mas a caridade, primeiro, não é a caridade com o outro, é a caridade consigo mesmo. É primeiramente amar esse homem velho que está aqui dentro de você. É reconhecer as suas sombras, é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas sombras. É reconhecer que nós temos sim um homem velho que está aqui, que precisa ser educado. E aí a gente vai fazendo as pazes com esse homem velho. É muito importante começar a se amar para preparar esse solo, fazer boas escolhas. Isso é fundamental, fazer boas escolhas, porque através das nossas escolhas é que nós vamos ter uma diferença na vida, né? Nós vamos colher melhor o que vamos plantar. A gente só consegue amar o próximo a partir do momento que a gente começa a amar a nós mesmos. Comece a se respeitando, começa a tendo compaixão de si,
começa não se julgando, né? E aí esse movimento de amor que já tá dentro, que vai começar a nascer dentro de nós, ele vai sendo externado ao próximo. Começa porque o bem já está dentro do nosso coração. E através da prática do bem, a gente vai ficando melhor. Através da repetição, né? A insistência nessa prática do bem, sendo cobre menos de si mesmo. Reconheça as mazelas que tem no seu coração, cobre menos de si mesmo. A partir daí você vai começar a cobrar menos do outro. E aí o coração vai ficando um coração fofo, né? Aquela terra fofinha. Quem gosta de mexer com plantinha, né? Sabe como é que é? Eu agora tô gostando de mexer com plantinha também. Aquela terra fofinha onde a semente encontra espaço para respirar. Então começa fazendo bem, vai praticando, né? Vai repetindo, porque Emmanuel nos fala sempre. Lá no Consolador ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, à medida que a gente vai praticando, né? Praticando, a gente vai cultivando esse solo que é o nosso coração. O ser humano, gente, é aquele que tem várias potencialidades. É como uma semente, né? É aquele que pode ser. Uma sementinha que germinou ali, ela pode dar várias plantinhas, né? Assim, nós temos potencial. Vós sois deuses, não foi assim que disse Jesus? A parábola do semeador convida o homem a ser bom, a semear a verdade, a semear o bem, sem segunda intenção, sem ter intenção de receber resultados secundários. É ser bom por ser bom. A parábola do semeador nos convida a ter uma consciência de dever cumprido. Esse dever de autorrealização, de autoaperfeiçoamento, de despertar em nós essa essência divina. A parábola do semeador nos convida ao encontro com o Cristo interno, porque nós já entendemos que é possível trabalhar o nosso coração para ser uma terra boa. Não precisa vir a lâmina do arado, não precisa vir a enxada, né? O foice, a enxada, o trator, o foice. A gente pode começar a trabalhar esse solo dentro de nós através da prática do bem. Resumindo, né? Essa parábola nos mostra os graus de evolução moral para o entendimento das questões espirituais. Há aqueles que aceitam com facilidade e há aqueles que ainda têm o coração endurecido. E aí esse coração endurecido, ele vai ser trabalhado através da dor e através também do conhecimento. Então a parábola do semeador nos convida a estudar. Nos convida a estudar primeiramente a nós mesmos e estudar o Evangelho. E para nossa reflexão eu vou fechar com uma passagem que está no livro Pão Nosso, nosso amigo Emmanuel, capítulo 25. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes os princípios celestes, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a, cumpre-a, porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que os amigos espirituais possam sempre nos inspirar. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma excelente reforma moral. Grande abraço.